Olá pessoal, o nosso assunto hoje é responsabilidade ambiental. A gente vê muito falar em responsabilidade ambiental hoje em dia, mas afinal de contas o que é essa tal de responsabilidade ambiental? Nada mais é que um conjunto de atitudes individuais ou de empresas ou do próprio governo voltado para o desenvolvimento sustentável do planeta. Ou seja, essas atitudes que a sociedade e os governos têm tomado de um modo geral, elas têm que ser voltadas para o crescimento ajustado com a proteção do meio ambiente. Ou seja, não há que se crescer, promover o crescimento econômico e social, mas preservando o meio ambiente, principalmente a questão do consumo excessivo de recursos naturais, que é uma das formas de garantir que as gerações futuras também possam usufruir dos recursos naturais que existem aqui em nosso planeta. Por exemplo, a gente pode desenvolver algumas atitudes individuais voltadas para a responsabilidade ambiental. Por exemplo, realizar reciclagem de lixo. Mas algumas dessas medidas aqui dependem também do poder público. Por exemplo, se não tiver um programa, talvez governamental, que incentive a reciclagem de resíduos, que forme cooperativas, etc., de nada adianta a gente separar o nosso lixo em nossas casas. Então é importante que a gente participe junto com as comunidades para promover esse tipo de comportamento nas pessoas. Não jogar óleo de cozinha no sistema de esgoto. Olha só que ação simples, que é fácil de fazer, inclusive existem cooperativas que coletam esses óleos de cozinha usados, então não jogar no esgoto, que isso vai para onde tem tratamento de esgoto, vai para usina de tratamento de esgoto, ou não tem, vai direto para os rios. Usar a água de forma racional, economizando sempre que é possível. Aqueles cuidados que a gente vê falar desde quando é criança, Vai lavar a mão, vai lavar a vasilha, fecha a torneira. Vai tomar banho, molha, fecha o chuveiro e depois se ensaboa e se enxágua depois. Buscar consumir produtos com certificação ambiental de empresas que respeitam o meio ambiente em seus processos produtivos. Isso é uma coisa que a sociedade está ficando cada vez mais exigente. E as empresas que não se adequarem a esse tipo de comportamento, elas não sobreviverão no mercado. Usar transporte individual, carros e motos, só quando necessário, dando prioridade para o transporte coletivo ou bicicleta. Onde for possível, pode ser que tenham cidades no país que não tem um transporte público adequado. Mesmo as grandes cidades é um problema muito sério essa questão do transporte público. Mas algumas pessoas acham uma solução, por exemplo, que é a carona solidária. Se nós vamos para o mesmo emprego, por que não dividir carona, eventualmente? Comprar e usar eletrodomésticos com baixo consumo de energia. Quando a gente vai na loja comprar um eletrodoméstico, tem aquelas etiquetas de classe de consumo. Então, procurar comprar os que têm a melhor classificação em termos de consumo de energia. Economizar energia elétrica nas tarefas domésticas cotidianas. Por exemplo, deixar a luz acesa à noite em locais da casa onde não tem ninguém. Tudo isso é desperdício. No final das contas, é a gente que paga por isso. No primeiro momento, a gente paga a nossa conta, mas no segundo momento, isso vai estar causando, essa atitude vai causando impacto no meio ambiente ao longo de toda uma cadeia produtiva. Evitar o uso de sacolas plásticas nos supermercados. Também uma outra mudança de comportamento. Okay? Então, aqui são algumas dicas de um comportamento individual, que é fácil de a gente ter, mas, em todo caso, é mudança comportamental. Assim como com as pessoas, com os indivíduos, as empresas também podem tomar várias medidas voltadas para a responsabilidade ambiental, como, por exemplo,
a criação e implantação de um sistema de gestão ambiental na empresa. As empresas de ponta hoje têm esses departamentos de meio ambiente que cuidam de todas essas tratativas de requisitos legais, etc. Tratar e reutilizar água dentro do processo produtivo. Também, as empresas que consomem muita água, elas até para baratear o custo de produção, elas fazem a reciclagem da água usada no processo produtivo, quando isso é possível. Às vezes o processo produtivo não permite isso, mas sempre que é possível, as empresas fazem isso. Criação de produtos que provoquem o mínimo possível de impacto ambiental. Aí vai depender da classe de produção das empresas, né? Dar prioridade para o uso de um sistema de transporte não poluente e com baixo índice de poluição. Exemplos, transporte ferroviário e transporte marítimo. De novo, é uma coisa que as empresas por si só não conseguem trabalhar exclusivamente dessa forma, porque depende de uma série de medidas governamentais. E a gente já sabe que no Brasil a nossa logística de transporte ela é predominantemente rodoviário, cerca de 65%, 70% de todo o transporte é rodoviário. É um transporte bastante deficiente quando comparado com o transporte ferroviário, por exemplo. Criar um sistema de reciclagem de resíduos sólidos dentro da empresa. Isso também é uma prática muito adotada atualmente nas grandes companhias, nas pequenas também, mas as empresas que geram grandes volumes de resíduos sólidos, algumas delas já existem um processo de reciclagem. Por exemplo, as usinas de açúcar e álcool, que usam o resíduo da cana, quando moe a cana, aquele resíduo que sobra, eles usam para gerar energia elétrica, para mover turbinas e gerar energia elétrica, por exemplo. Outras atitudes que podem ser tomadas, por exemplo, é treinar os funcionários, fazer campanhas de educação ambiental, destacando a questão do consumo, do consumismo, né, do consumo desnecessário, né, tomando atitudes que promovam a sustentabilidade e a economia de recursos. Dar preferência para a compra de matéria-prima de empresas que também sigam os princípios da responsabilidade ambiental. Isso também é uma boa prática que as empresas adotam e a sociedade hoje cobra muito isso aí. Se por acaso uma empresa compra produtos de uma empresa que pratica trabalho escravo, por exemplo, essa empresa ela é rejeitada pela própria sociedade e pelos próprios clientes que ela fornece o produto. Dar preferência sempre que possível para o uso de fontes de energias limpas, renováveis no processo produtivo. Por exemplo, o que eu falei agora há pouco do uso do bagaço da cana para gerar energia elétrica. Outras empresas também usam resíduos que sobram da produção para gerar algum tipo de energia. Por exemplo, a gente tem aqui em Cajati a unidade industrial aqui da Mosaic que usa o vapor da água gerado na fusão do enxofre para funcionar um turbogerador que gera cerca de 30% de energia consumida no complexo químico todo aqui. Nunca adotar ações que possam provocar danos ao meio ambiente, como, por exemplo, poluição dos rios e desmatamento. As empresas que são sérias, e o Brasil tem uma das melhores legislações ambientais do mundo, as empresas que cumprem a lei, elas fazem isso aí. Existe uma preocupação muito grande com as questões ambientais, com a preservação do meio ambiente, até porque um mau comportamento nesse sentido aí vai causar uma distorção na imagem da companhia. Ela vai passar a ser mal vista pela comunidade onde ela está inserida. E empresa nenhuma que é isso. E quando a gente fala em responsabilidade socioambiental, o que é isso? São as ações que respeitam o meio ambiente e as políticas que tenham como um dos principais objetivos a sustentabilidade. Por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente tem um programa político que suporta essa questão de responsabilidade ambiental. A gente colocou aqui como exemplo para vocês verem como funciona, bastante simples, bastante resumido.
né? Mas todo mundo é responsável pela questão da responsabilidade socioambiental. Os governos, as empresas e cada um de nós. E isso é um processo que tem que ser associado a uma mudança de cultura, a uma verdadeira quebra de paradigmas que a gente precisa enfrentar para que esse planeta nosso, para reduzir essa devastação ambiental que a gente vê tanto anunciando por aí. Então nós vemos que o Ministério do Meio Ambiente tem um programa que promove ou cria condições para que ocorra uma produção sustentável e um consumo também sustentável. Então, o que é essa produção sustentável? É a incorporação, ao longo de todo o ciclo de vida de bens e serviços, das melhores alternativas possíveis para minimizar os custos ambientais. Por exemplo, usar técnicas de tudo aquilo que a gente já viu antes, de reaproveitamento de energia, de reciclagem, de reaproveitamento de água, etc. Então, no Ministério, o Plano para a Produção de Consumo Sustentável é uma ação que tem o objetivo de fomentar políticas, programas e ações que promovam a produção sustentável no país. Por exemplo, tem 6 áreas fundamentais que ele abrange. Educação para o consumo sustentável, com programas educacionais nas escolas, em comunidades. Varejo e consumo sustentável. Programas para aumento da reciclagem, através de criação de cooperativas de reciclagem, etc. Compras públicas sustentáveis, comprar de empresas que obedeçam, que tenham todo um critério de sustentabilidade no seu processo produtivo. Construções sustentáveis e a agenda ambiental da administração pública, que é um programa que incentiva a incorporação de atitudes sustentáveis na rotina dos órgãos públicos. Por exemplo, já tem alguns conjuntos habitacionais que os governos fazem que vêm, por exemplo, com energia solar ou com aquecimento de água, aquecimento solar. E essa é uma forma de aproveitamento de energia renovável. A agenda ambiental na administração pública, que é o A3PP, A3 de Agenda Ambiental na Administração, P de Pública, né? Ela atua nos órgãos governamentais federal, estadual e municipal, né? E também nos 3 poderes da República, o Executivo, Legislativo e Judiciário. É um trabalho assim, voluntário, não existe uma regra que obrigue que obrigue a adesão no programa, mas ela é cada vez maior. Por quê? Porque a sociedade está de olho nas empresas que têm esse comportamento, nas prefeituras, nos governos, né? Por que é o motivo cada vez maior que, apesar de não ter nenhuma obrigatoriedade, esses órgãos públicos estão aderindo ao programa? Porque há uma exigência dos tempos modernos. A gente vê o tempo todo falar nas mídias aí sobre a questão ambiental, de preservação ambiental, questão de aquecimento climático, essas coisas todas aí, né? E também porque a sociedade exige da administração pública a implementação de práticas que tenham como princípio a sustentabilidade do planeta, que é aquela história. Sustentável por quê? Nós precisamos criar mecanismos para garantir que, para gerações futuras, a gente deixe um planeta melhor do que nós estamos fazendo agora. Então, esse é o principal foco disso aí. Tá ok, pessoal? Então, esse foi o nosso tema de hoje. Obrigado.